Se nessa pandemia você já ficou preso em casa por tempo demais, se você não reconhece nem seus próprios parentes, Who the f are you? My goofy brother Steve? He's been living here almost a year now. Are you losing your mind? e se você já quer atirar em todo mundo, seja bem-vindo ao canal Louco das Ideias. Eu sou o Alex e hoje nós vamos falar de Rick e Morty Total Recall. Morty Total Recall é um card game da Cryptozoic, trazido aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, e é baseado numa animação do Adult Swim, o Rick e Morty. Você pode acompanhar ele na Warner, pelo canal a cabo, e pode ver também os episódios pelo Netflix. A animação é uma animação adulta, e o card game não poderia ser diferente, por isso que a censura é de 16 anos. Esse é um jogo de 2 a 4 pessoas no modo normal, mas permite jogar com 5 pessoas no modo avançado. É um card game que leva de 20 a 30 minutos e no Total Recall, é um episódio, se não me engano, da segunda temporada, eles ficam presos dentro de casa com parasitas espaciais. Everybody just relax for a second. There's no such thing as an Uncle Steve. That is an alien parasite. But I've known him my whole life. No, you haven't, Jerry. These telepathic little bastards, they embed themselves in memories, and then they use those to multiply and spread out and take over planets. É um dos meus episódios preferidos. É um episódio extremamente divertido. Ele não tem muita ligação com os episódios anteriores, então se você nunca assistiu nada de Rick e Morty e quiser ver o episódio para se inteirar melhor do jogo, é uma boa recomendação. Então eu vou falar aqui um pouco sobre o modo normal, um pouco sobre o modo avançado e de quebra eu vou trazer para vocês também um modo de embaralhamento. E se você não embaralhar ele, se você não embaralhar ele corretamente, pode sair muitas cartas repetidas, deixar o jogo muito previsível. Então eu vou trazer aqui uma maneira rápida de você embaralhar que vai ajudar bastante no jogo. Esses aqui são os componentes do jogo. Eles vêm nessa caixinha aqui de papelão. A única observação é que ela não tem uma divisória. Então, conforme você for guardar ou for transportar para jogar, elas vão embaralhar, elas vão se confundir muito. Mas os componentes do jogo são esses. Tem um marcador de primeiro jogador, ele é frente e verso, os dois têm o mesmo significado. Vem um manual de regras. Aqui nesse manual, ele explica tanto o modo normal quanto o modo avançado. Nós temos aqui então 3 baralhos. O baralho maior é o de personagens. Ele traz os personagens que aparecem no desenho. Então aqui nós temos o nome do personagem, a ilustração dele. E aqui nós temos uma ação. E depois, por último, a gente tem um texto ilustrativo. Os personagens eles são divididos em cores. Então nós temos os vermelhos, os verdes e os azuis. Alguns personagens eles têm um texto de ação, mas que só funciona no modo avançado. Nós temos o baralho de identidade, que é dividido entre real e parasita. Então você não sabe se o personagem é real ou se ele é parasita até que ele seja atingido. E por fim nós temos aqui o baralho de cartas de ação. Elas também se dividem em vermelho, verde e azul, mas inclui as cartas brancas ou incolores, né? Cada carta de ação dá uma habilidade e você escolhe quais cartas deve jogar para descobrir se o personagem é real ou se é parasita. O objetivo do jogo é eliminar os parasitas sem que você tenha atingido 4 personagens reais. Atingiu 4 personagens reais, você perde. Como vocês viram, esse baralho ele tem muitas cores e ele se repete muito. E é importante que elas sejam misturadas. Então eu vou explicar para vocês um modo interessante de embaralhar essas cartas antes da gente começar o jogo. Eu separei aqui
as 4 cores do baralho de ação. Eu vou mostrar para vocês que o embaralhamento comum não vai misturar muito bem essas cartas. Vocês podem ver, ó, as cartas saíram muito próximas umas das outras. Eu teria que embaralhar várias vezes para que as cartas tivessem uma separação boa. Vou para vocês então um método alternativo. Funciona para qualquer baralho. Qualquer embaralhamento que vocês tiverem em uma situação parecida, o embaralhamento vai funcionar da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês então como é. Eu pego a primeira carta, a gente vai separar por cores, tá? Então nosso padrão vai ser as cores. Então eu pego a primeira carta do baralho e coloco aqui. Então, se eu tenho 4 cores, eu vou imaginar 5 montes. Eu vou precisar de 5 montes. Então coloquei a minha primeira carta vermelha aqui. Vou pegar a minha próxima carta. Ela é igual ao topo do monte? É, então ela passa para o próximo monte. Eu pego mais uma aqui. Ela é igual ao topo do monte? É, então passo para o nosso próximo monte aqui. Próxima carta é igual ao topo do monte? É, então abro um espaço aqui. Então já tenho meus 5 topos, tá? Próxima carta é igual ao topo do monte? Não, então coloco ela aqui. Próxima carta é igual ao topo do monte? É, então vai para o próximo. Mas é igual ao próximo? Essa é a grande sacada. Então ela vai atrás dela e a gente passa para o próximo. O próximo é igual? Não. É igual ao topo do monte? É, passa para o próximo. É igual ao próximo? É, então vai atrás e a gente passa para o primeiro. Terminamos e agora a gente vai juntar os montes. Algumas pessoas dizem para embaralhar mais uma vez, mas eu acho que não é necessário. Como vocês podem ver, as cartas ficaram de uma forma bem sortida. Então esse é um método de embaralhamento bem bacana, principalmente para o início do jogo, que as cartas vêm todas juntinhas. Depois disso você pode manter o embaralhamento normal que tiver, fazer o embaralhamento que você preferir. Vamos ver a partida então? Bom pessoal, esse aqui então seria o nosso setup para o modo normal. Aqui em cima eu tenho o baralho de personagens. Aqui eu tenho o baralho de identidade. E por fim aqui eu tenho as cartas de ação. Todos eles devidamente embaralhados da forma como eu expliquei para vocês. O cartão de primeiro jogador fica com aquele que mais recentemente matou um parasita. Vamos considerar que eu tomei todos os meus vermífugos aqui e vou ficar aqui com o meu marcador de primeiro jogador. Vou montar para vocês um setup para 2 jogadores. No modo normal, antes de mais nada, a gente retira 4 cartas de parasita e 2 cartas reais. Tá? Essas saem direto do baralho de identidade. Elas não são usadas no modo normal, elas vão ser usadas só no modo avançado. Vou montar então a minha mesa de personagens. A quantidade de personagens é igual ao dobro de jogadores. Então vou fazer um setup para 2 jogadores, então vou ter aqui 4 personagens. Eles sempre são montados em fileira de 3 e sempre começando a partir do baralho de personagens. Para montar os personagens eu preciso de uma carta de identidade para cada um deles. Então são 4 personagens, 4 de identidades. Elas são pegas assim, viradas para baixo, sem a gente saber o que é. Então coloquei em fileiras de 3, um fica aqui embaixo, 4 cartas de identidade e agora eu vou virar 4 personagens. Então tem aqui o Sr. Burgard, olha, tem uma ação aqui dele. Ó. Próximo é o Homem-Peixe. Depois vem Girafa Invertida. Olha que legal, a Girafa Invertida tem uma ação, mas é só para o modo avançado. E o nosso último personagem é o Bebê Mago. Então montei aqui a mesa para 2 jogadores, 4 personagens.
Cada jogador recebe, então, 3 cartas de ação. Cada jogador, então, vai escolher uma das cartas à mão. Vamos pegar aqui. Ó, eu tenho, então, uma carta vermelha, em que eu revelo uma carta de identidade de um personagem vermelho pelo resto do jogo. Não embaralho quando as outras cartas indicarem isso. Ela tem aqui uma restrição para o modo avançado. Eu tenho uma carta incolor aqui, ó, espia a carta do topo do baralho de identidade, que é esse baralho aqui. E por último eu tenho Bet, atira um personagem verde. Não vai ser legal agora, porque a gente não tem personagem verde na mesa, eu tenho 2 azuis e 2 vermelhos apenas. Eu vou usar essa carta aqui, de revelar a identidade de um personagem vermelho. Então, quando os jogadores escolhem as suas cartas de ação, eles depositam elas fechadas na sua frente. Então, vou colocar uma aqui. Então, vou escolher para esse jogador, vou fazer conta que ele escolheu essa. Então, o jogador repõe a carta selecionada. E, por fim, todos ao mesmo tempo viram as cartas de ação selecionadas. Vamos lá. A partir do primeiro jogador, em sentido horário, todas as cartas de ação vão sendo resolvidas uma a uma. Pode acontecer, em determinado momento, que uma carta de ação anule a próxima. Nesse caso, o jogador acaba ficando sem ação. Então, como a gente sabe, eu vou revelar a identidade de um personagem vermelho. Eu vou escolher Bebê Mago. Ele é um parasita. E o outro jogador aqui, ó, ele tirou espia a carta de um personagem azul. Eu vou escolher então o Homem-Peixe. Eu sei que ele é um parasita. Como o jogo é um jogo de cooperação, os jogadores podem conversar entre si, conseguem trocar ideias. Feito isso, quando todas as cartas de ação foram resolvidas, a rodada termina. O que a gente faz? Descarta as cartas de ação que foram usadas, entra em cena um novo personagem, ele sempre entra em cena seguindo as fileiras, sempre a partir do baralho de personagem. Então vamos colocar um novo aqui. A gente virou aqui, ó, Pato Fortão. O marcador do primeiro jogador passa para o próximo em sentido horário e a gente continua a rodada. Vou dar sequência aqui então para mostrar para vocês como que a gente atira nos personagens. O primeiro jogador então seleciona a carta dele e repõe. Assim como o próximo seleciona a carta dele e repõe. Nesse momento a gente gira todas as cartas e a partir do primeiro jogador a gente vai fazendo as ações dela. O primeiro jogador aqui, ó, atira em um personagem azul. A gente já sabe que o Homem-Peixe é um parasita. Ele é um personagem azul, então eu vou atirar nele. Quando eu atiro num personagem, eu revelo a identidade dele. Se ele for um parasita, ok. Descarta a carta de identidade, descarta o personagem e a rodada segue. O próximo está aqui, ó. Atira em um personagem verde. Só tem um personagem verde, então eu sou obrigado a atirar nele, é o único que tem. Então vamos revelar a identidade dele aqui. E o Pato Fortão é um personagem real. Quando eu atiro num personagem real, eu separo a carta. Porque se eu tirar no meu quarto personagem real, a gente perde o jogo. Quando eu tiro no personagem real, a primeira coisa que eu faço, perco uma carta da minha mão aleatoriamente. Ponho um personagem que morreu. Ele estava aqui, então eu reponho ele aqui. Cyborg Amish. Fim da rodada, todas as cartas de ação foram resolvidas. Descarto as cartas que foram usadas. Entra em cena mais um personagem naquela ordem, então o espaço vazio disponível é esse, e entrou em cena Tinkles. Passa o marcador de primeiro jogador e o jogo segue novamente. O jogo continua dessa forma, com a gente atirando, tentando descobrir quem são os personagens reais, quem são os parasitas. Em algum momento, um dos jogadores pode acreditar que não existem mais parasitas na mesa. Nesse momento, ele levanta uma votação
dizendo então que ele acredita que não existem parasitas na mesa. Se a metade dos jogadores também acreditar o mesmo, o jogo termina nesse momento. Todos os personagens são revelados. Se houver uma carta de parasita na mesa, perdemos o jogo. Mas se todos os personagens forem reais, então a gente ganha. Ou seja, os parasitas realmente foram eliminados. E assim finaliza o modo normal. Vamos ver então como funciona o modo avançado. O modo avançado começa exatamente igual ao modo normal, mas existem algumas diferenças sutis. Aqui então já separei 4 personagens para 2 jogadores. Eles já estão com suas cartas de identidade aqui embaixo. Já dei 3 cartas de ação para cada um dos jogadores. Já determinei quem vai ser o primeiro jogador. Mas agora começa o diferencial. O primeiro é que no modo avançado, cada jogador tem um personagem na qual ele tem uma profunda ligação. E esse personagem pode ser real ou parasita. Como a gente sabe, lembra daquelas 6 cartas que a gente tirou no começo do jogo para o modo real? Elas entram em jogo agora. O que a gente faz, primeiro de tudo, embaralha essas cartas. E eu vou distribuir uma para cada jogador. Então, vou dar uma carta de identidade para esse jogador, uma carta de identidade para esse jogador. As outras cartas saem de jogo. O que acontece então é que esses jogadores recebem personagens nas quais eles têm afinidade. Então, eu tenho aqui o tio Steve para esse jogador. E eu tenho aqui o primo Nick para esse jogador. Durante o jogo, esses personagens contam como personagens no centro da mesa. Mas agora o que muda no modo avançado é que, se essa carta for de parasita, eu também sou um parasita e eu quero que os parasitas vençam. Mas se essa carta for real, eu sou um personagem real e eu quero que o lado real vença. A condição de derrota imediata continua o mesmo, ou seja, se eu tirar 4 personagens reais, a gente ainda perde o jogo. Mas com a diferença. O lado que atirou no quarto personagem é que perde o jogo. Ou seja, se um parasita atirar no quarto personagem real, os personagens reais vencem, e vice-versa. A qualquer momento do jogo, você pode olhar a carta de identidade do seu personagem e saber para que lado você está. E com isso, manipular as informações. Eu posso, obviamente, mentir sobre a minha identidade. Os personagens que estão com os jogadores funcionam como se eles estivessem no centro do jogo. Inclusive, as ações deles continuam funcionando. O restante da partida funciona da mesma forma. Ou seja, eu vou separar uma carta de ação, eu vou repor essa carta de ação, a carta de ação vai ser virada, nós vamos seguir a orientação da carta de ação em sentido horário a partir do primeiro jogador. Eu posso atirar em qualquer personagem em jogo, inclusive o personagem que está ao lado dos jogadores. Se eu atirar em um parasita, eu revelo aquele parasita, independente dele ser o personagem jogador ou um da mesa, e eu tiro aquele personagem em jogo. Se eu matei um personagem de um jogador e ele era um parasita, a partir daquele instante o jogador estará permanentemente do lado real. Eu não tenho mais carta de identidade para ele, mas eu reponho o personagem que está do lado dele. A partir do momento que eu não tenho mais carta de identidade comigo, eu não posso mais ser atingido por outros personagens. No entanto, se eu atirei em um personagem real, ele entra para o meu contador de personagens reais, ou seja, para aqueles 4 que eu posso matar. Eu descarto a carta atingida e eu reponho novamente. Por fim, o grande diferencial é a mesa de jantar. O jogo só chega na mesa de jantar se não houver parasitas no centro da mesa. Por quê? Eu matei os parasitas no centro da mesa, mas eu ainda não sei quem é que está do meu lado. No início da mesa de jantar, a gente descarta todas as cartas de ação. Não vamos mais usar as cartas de ação. Tudo que a gente vai fazer é atirar. A prioridade para atirar vai do jogador que está com o marcador de primeiro jogador. E aí a gente segue no sentido horário. Os jogadores podem discutir as suas ações, se eles atiram ou não, lembrando que personagens sem carta de identidade não podem ser alvos.
Se você atirar em um personagem real, o seu lado imediatamente perde o jogo. Então, não atire em um personagem real. Se você é atingido na mesa de jantar, está fora, não pode mais atirar em ninguém. Enfim, quando todo mundo tiver atirado, quando a rodada estiver completa, o jogo termina. E aí a gente verifica quem venceu. Se na mesa ainda existir um parasita, o lado parasita venceu. Mas se na mesa só existir personagens reais, então os personagens reais ganharam. Lembre-se que não dá para tirar em personagens no centro da mesa durante a mesa de jantar. Bom, pessoal, esse foi Rick Morty Total Recall, da Cryptozoic, trazido para o Brasil pela Galápagos Jogos. É um card game bem rápido, 20 a 30 minutos, dá para jogar uma partida. Quem já conhece o desenho vai se identificar bastante, então é um jogo de entrada bem legal. A rejogabilidade é alta, porque você tem várias cartas de parasita, você tem muitos personagens, dá para jogar várias partidas. É um jogo que com mais gente funciona melhor, mas dá para jogar em dois sem problema nenhum. Sendo que no modo normal, os jogadores tentem eliminar os personagens parasitas o mais rápido possível, porque a cada rodada entram novos personagens em cena, e quanto mais personagens em cena, mais difícil fica de descobrir quem é real e quem é parasita. No modo avançado, não deixe de atirar em você, mantenha sua carta protegida, atire em todo mundo, e se você for parasita, blefe bastante, porque o blefe vai salvar vocês da partida, permite que você chegue vivo até o final. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho, não deixe de acompanhar o nosso blog, o endereço está aqui embaixo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até!